Sejam todos bem-vindos ao nosso Socialmente Pod. Eu sou a Ellen. E eu sou a Jobielma. Hoje temos um episódio especial sobre a fascinante área da psicologia do esporte e com destaque para os desafios atuais, o ataque racista no esporte. E para isso temos especialista no assunto, que é a doutora Evelyn e a doutora Raquel. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, o prazer é todo nosso. A gente admira muito o trabalho de vocês, então é muito legal a gente poder estar aqui com vocês. A gente fica também muito feliz. Foi bem difícil trazer vocês aqui, né? Vocês sabem que a gente tentou várias vezes, mas que bom que a Sim. gente conseguiu. Sim. E a gente pode, como a gente pode começar? A Jobi faz, né? Você Eu pode começar. já tô aqui super curiosa, né? Sobre a psicologia do esporte, sobre esse tópico que nós vamos falar hoje, que é bem importante. E eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Evelyn. Você poderia nos contar um pouco sobre como a psicologia do esporte surgiu? Sim, claro, a psicologia do esporte, ela tem suas raízes nos anos de 1920, quando os pesquisadores começaram a analisar essa relação de mente e corpo no âmbito esportivo. No entanto, ela só se consolidou como disciplina nos anos de 1960, Sim. com o trabalho com o destaque, né, do trabalho de Coleman Griffith. Muito legal, né? Bem interessante. Sim. Assim, falando um pouco desse histórico também, como a psicologia do esporte evoluiu ao longo dos anos e ganhou reconhecimento? Mais ou menos a partir de 1970 que a gente vai conseguir perceber um crescimento bastante significativo dessa área. Com a aplicação desses princípios psicológicos, né, a psicologia ela vai passar a ser vista como uma ferramenta muito valiosa. Ela vai ser muito valorizada para poder aprimorar esse desempenho atlético e também para cuidar dessas questões mentais dos atletas. Eu gostaria de entender como é que você definiria a psicologia do esporte. Sim, a psicologia do esporte é uma nova ciência do treinamento esportivo e tem prestado importante contribuição para a otimização do rendimento dos atletas e das equipes. Sim. Ela se destaca como uma ferramenta essencial para compreender e aprimorar o desempenho esportivo. Ao longo das décadas, ela passou de uma abordagem mais tradicional, focada no individual, para uma compreensão mais ampla do contexto, né, que considera também os fatores sociais, emocionais e culturais também. Sobre essa fala de fatores sociais, eu acho bem interessante porque aí a gente acaba incluindo a psicologia social, né? Então, assim, pelo menos eu imagino que seja, né? Sim. Então, eu tenho uma pergunta. Falando em fatores sociais, teria uma conexão entre a psicologia social e a psicologia do esporte? Assim, vocês podem falar um pouco pra gente essa relação que acontece dentro do contexto esportivo? Na verdade, tem uma ligação muito forte. E é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque Silvia Elani, ela já vai ter dito pra gente, toda psicologia, ela é social. Então, quando a gente olha isso pelo contexto esportivo, a gente percebe que faz muito sentido, porque dentro do esporte vai ter muitas relações. Vão ter relações entre os atletas, entre os técnicos, os dirigentes, os patrocinadores e até mesmo a própria torcida. Então a gente vê que não é uma psicologia só de rendimento ali, não é uma psicologia só de desempenho do atleta, mas é sobretudo uma psicologia social desse esporte. E a gente se pergunta, né, como é que a psicologia do esporte contribui no desempenho esportivo? Sim, ela desempenha um papel muito importante no desenvolvimento de habilidades mentais, né? Como o foco, a motivação, o controle de estresse. E, além disso, ajuda os atletas a enfrentar os desafios psicológicos, como a ansiedade, pré-competição e a pressão mesmo, né? Pré e após o jogo. E pelo que eu percebo aqui, né, Ellen, pela fala da doutora, dá para entender a diferença que a psicologia do esporte faz para esse atleta, né? Porque, Sim. como ela falou, antes e depois tem toda essa questão do estresse, né, da ansiedade Sim. e a diferença que vocês fazem para ajudar ali a desenvolver o melhor que o atleta tem. Sim, isso com mesmo. certeza. Falando sobre essa parte, assim, até interessante para o público que está assistindo, né, a gente. Sim. Quais são as diferentes áreas em que o psicólogo pode atuar no esporte? Sim, excelente pergunta. A psicologia, ela tem várias áreas de atuação. Em primeiro lugar, a gente tem o esporte de rendimento, focado nos atletas de alto nível,
visando otimizar e maximizar o desempenho competitivo. Depois a gente tem o esporte escolar, que envolve a promoção e bem-estar psicológico em contextos educacionais, em escolas, né, enfim. E o esporte recreativo é outra área importante, e concentrando-se em maximizar a diversão e o engajamento de atividades físicas. E para aqueles que passaram por lesões ou acidentes, né, nós temos o esporte de reabilitação, que auxilia na recuperação física e mental desse indivíduo. E, por fim, o esporte de iniciação esportiva, que se concentra no desenvolvimento psicológico de jovens atletas em seus primeiros passos no esporte. Cada uma dessas áreas tem o seu próprio conjunto de desafios e estratégias psicológicas que são particularmente únicas. Campos que a psicologia do esporte atua, eu realmente não tinha ideia Sim. que ela abraçava tantas áreas, né? Que ela fazia tanta muito diferença em ampla, várias, né? bem ampla. E a gente tem, assim, na hora que nós iniciamos, que foi até a Ellen iniciou, que nós falamos um pouco sobre abordar um tópico que é muito importante e que está sendo um desafio persistente, que é os ataques racistas no esporte. Como a psicologia do esporte pode lidar com essas situações e qual o papel do psicólogo nesse contexto? A gente sabe que esses ataques racistas, eles infelizmente são uma realidade do Brasil, né? E do mundo, inclusive. E eles são um grave problema, porque eles não vão afetar só o desempenho desse atleta, mas eles também vão afetar a saúde mental dele, né? Então, o psicólogo dessa área, ele vai ter um papel muito fundamental para tentar oferecer esse apoio emocional, para tentar ajudar nessa resiliência, no enfrentamento dessas situações, né? A gente está o tempo todo ali tentando criar um ambiente que seja mais inclusivo, tentar desenvolver estratégias psicológicas para conseguir enfrentar esse racismo, né? Então é um desafio constante que a gente tenta para poder tentar melhorar esse cenário dos esportes. Sim, é um tema muito importante para a gente discutir, né? O racismo. Sim. E aqui a gente está focando nos ataques racistas no esporte, né? Mas eu sempre falo assim, não basta você só ser antirracista. Você tem que combater mesmo, né? O racismo. É bem interessante. Então, continuando sobre os ataques racistas no esporte, gostaríamos de compartilhar com nossos espectadores uma entrevista que foi feita, né, na faculdade UNAMA e nas ruas também, para saber a perspectiva do público sobre esse tema que é muito relevante na sociedade. Então, a gente vai trazer aqui para vocês, né? A gente vai mostrar aqui com exclusividade essa entrevista para vocês. E depois a gente quer saber a perspectiva de vocês, especialistas. Tá bom? Vamos lá. Como você acha que atletas, fãs e autoridades esportivas devem reagir diante de um ataque racista em um evento esportivo? Primeiro, ela tenta associar quem foi a pessoa que praticou a questão do racismo. Então, eles entram em contato com o representante geral da associação ou do clube para tomar as medidas cabíveis certas. Então, o que acontece? Geralmente, isso causa punições para aquela pessoa responsável pelo ato. Até mesmo, às vezes, pode banir a pessoa que praticou e, querendo ou não, isso é crime. Também tem a parte judicial. E, dependendo da situação, se for um técnico, um atleta ou até mesmo um torcedor, ele é banido do ginásio e do esporte naquele momento. Ele é afastado de todos os seus, digamos assim, eventos que tem no calendário geral. Como a psicologia, junto com toda a população, aí, poderia contribuir para essa reeducação, para essa melhor conscientização sobre esse ponto aí, essa violência aí do racismo no esporte? Primeiro, a gente tem que ter análise a violência dentro dos estádios, né? Porque geralmente existe várias pessoas que é mais agressivas ou das outras, a gente tem família também. Então deveria ter uma campanha de conscientização para a gente poder ter um espaço tranquilo dentro dos estádios. Como nós acabamos de ver, né, doutora, os alunos da universidade fazendo a entrevista para ter uma percepção sobre as pessoas sobre o ataque racista no esporte. E agora nós gostaríamos de saber a considerações de vocês sobre essas pesquisas. Foi incrível ver como o público ele expressa uma variedade de opiniões a respeito desse tema que é muito pertinente na nossa sociedade, né? Eu destaco também a complexidade desses desafios, Sim. ressaltando a necessidade de ações imediatas diante de tais ataques racistas.
Ao explorar o papel da psicologia na educação sobre o racismo, nós enfatizamos a importância da base educacional e o papel transformador da psicologia na concepção de estratégias que promovam mudanças reais nas atitudes e nas percepções também. Sim. Muito bem. Agora a gente quer ouvir também a doutora Raquel, Isso. né, para falar sobre. É muito interessante quando a gente vê isso, né? Quando a gente percebe toda essa jornada de diálogo, de reflexão, né? E como isso demonstra que a gente precisa, né? Que tanto os atletas, as autoridades e a sociedade como um todo, elas se engajem nesse processo de mudança social. Então, o esporte, ele é muito interessante porque ele tem essa capacidade, né? De unir e de inspirar a gente. E ele pode ser um veículo muito poderoso para fazer essa transformação na sociedade, para a gente superar esses desafios que o racismo, infelizmente, tá constantemente na vida das pessoas. E agora chegamos ao final, né? Além com o nosso coração já sentindo saudade de vocês, mas eu quero expressar a minha gratidão por vocês compartilharem seus conhecimentos, percepções valiosas sobre a psicologia do esporte e a complexidade dos ataques racistas. E a Ellen já falou que nós precisamos combater, né? A gente compartilha do mesmo pensamento, que nós precisamos mais de promoção, de engajamento na educação, conscientização, políticas públicas, para nós construirmos um ambiente esportivo mais inclusivo. Mas chegou ao finalzinho, né? Muito obrigada por acompanharem a gente por aqui. Este é apenas o começo de muitas discussões significativas e gratidão mesmo, sabe? Por vocês virem aqui, né? Compartilhar o conhecimento de vocês com a gente. E até o próximo episódio. Um grande beijo. Tchau! Bem, amigos, terminou.